Vamos resolver essa bateria de 6 questões aplicada pela Banca Sebrasp no concurso do TJ do Amazonas em 2019. São questões relacionadas ao balanço patrimonial, à estrutura do balanço patrimonial. Diz assim: a tabela a seguir mostra os saldos em valores absolutos de todas as contas que compõem o balanço patrimonial de determinada empresa comercial, tendo como referência a tabela mostrada, que é essa daqui. Tendo como referência a tabela mostrada, julgue o item que se segue a respeito das contas patrimoniais e da análise econômico-financeira da referida empresa comercial. E aí a questão, quer dizer, na verdade vão ter 6 questões, todas baseadas na montagem do balanço patrimonial a partir dessas contas que foram elencadas aqui na tabela. Essa questão aqui pergunta especificamente sobre o total do ativo não circulante. Pergunta se é igual a 130. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos montar o balanço agora, de uma vez só, e depois a gente resolve as 6 questões já com o nosso balanço montado. Então, essa aqui é a relação de contas e a gente tem que montar o nosso balanço. Ao lado esquerdo, nós temos as contas do ativo, dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Ao lado direito, nós temos o passivo, que são as obrigações, começando pelo passivo circulante e depois o passivo não circulante. O conceito de circulante e não circulante é o seguinte: tudo que vai vencer até 12 meses após o final do exercício social é considerado passivo circulante. Então, no final das contas, o que vai vencer até dezembro do ano seguinte é classificado como circulante. E o que vence depois, a partir de dezembro do ano seguinte, subsequente, é considerado não circulante. E aqui nós temos a conta do patrimônio líquido, que nada mais é que a diferença entre o ativo, bens e direitos, menos o passivo, as obrigações, restando a situação líquida da empresa, o que restou para a empresa. Então, aqui nós temos um patrimônio líquido de 140. Bom, vamos começar a direcionar, a alocar as nossas contas nos seus respectivos grupos. A amortização acumulada é uma conta redutora aqui do nosso ativo não circulante. Daqui a pouquinho eu explico, eu falo um pouco mais sobre a amortização acumulada. Deixa aparecer a conta que ela está retificando. Depois nós temos a conta bancos, que é uma conta de direito, né? Que é o recurso que a gente tem no banco, então vai estar no nosso ativo circulante. Capital social de 150 foi o valor aportado pelos acionistas no ato da abertura da empresa, 150, então faz parte da situação líquida da empresa, está aqui no PL. Temos as contas a pagar, que é a obrigação, R$10. Contas a receber, que é um direito da empresa, está aqui no ativo circulante. A depreciação acumulada, que assim como a amortização, é uma conta redutora do ativo não circulante, no valor de R$30. Temos as despesas antecipadas aqui no ativo circulante. Toda vez que a gente antecipa uma despesa, por exemplo, despesa de seguro um seguro que vai durar durante o ano inteiro. Se eu estou adiantando o pagamento desse meu prêmio integral, eu tenho direito de que a prestadora de serviço me mantenha segurado durante todo o ano. Então, essa empresa tem obrigação de me prestar esse serviço de seguro. Para mim, para minha empresa, é um direito. Vem aqui para o ativo circulante. Encargos a transcorrer de financiamento a longo prazo. Aqui é uma conta redutora de um financiamento. Se eu contratei um financiamento, eu tenho uma obrigação. Está aqui no meu passivo não circulante, porque é de longo prazo. Essa conta redutora vem para cá, diminuindo o saldo. Toda vez que for redutora, o saldo da conta é o inverso da natureza das contas ao qual ela pertence. Estoques. Estoques é um direito, é um bem que eu tenho, vai estar aqui do meu ativo circulante, R$50. Financiamento a longo prazo, no valor de 60, vem aqui para o passivo não circulante. Então, no passivo não circulante, eu tenho R$60, que é o meu financiamento que vai vencer lá na frente, e os encargos a transcorrer de R$10. Quer dizer, embutido nesse financiamento, eu tenho um juros de R$10.
Se eu for trazer esse financiamento a valor presente, ele vai estar valendo R$ 50, que é o líquido, e não os 60. 60 é o valor futuro dele. Fornecedores, eu tenho que pagar meus fornecedores, é uma obrigação. Vem aqui para o meu passivo. Impostos a recolher, tenho que recolher isso ao governo. É uma obrigação da empresa perante o governo. Vem para aqui, para o passivo circulante. Máquinas e equipamentos, é um bem da empresa, vem para o ativo não circulante. E marcas e patentes também é um direito da empresa e vem aqui para o ativo não circulante. Então, aquela conta de depreciação acumulada que nós havíamos visto, na verdade, ela é redutora de máquinas e equipamentos. Porque conforme eu vou utilizando aquela máquina, ela vai depreciando, ela vai perdendo o valor. E com isso, com essa depreciação, a gente entende o quê? Que a máquina está gerando benefício para a minha empresa. E a mesma linha de raciocínio é a amortização acumulada em relação a marcas e patentes. Eu tenho uma marca patente no valor de R$ 80, que vai estar gerando um benefício para a minha empresa ao longo de um determinado período, e durante esse período eu vou amortizando essa marca e patente. Depois nós temos o prejuízo acumulado, que vem aqui para o patrimônio líquido, diminuindo, né, uma situação negativa para a minha empresa, prejuízo. E provisão para contingências é uma conta de obrigação, pode ser vários tipos de contingência, contingência fiscal, contingência trabalhista, um funcionário que entrou contra a minha empresa e lá na frente eu posso vir a ter que pagar uma indenização para o meu funcionário. Então, tudo que é provisão para contingência, provisão entra no lado do passivo. Bom, aí aqui a pergunta é: o total do ativo não circulante é igual a 130? Sim. Quando a gente soma 80 menos 20 mais 100 menos 130, dá exatamente R$ 130. Então, essa assertiva está correta. Com relação ao ativo não circulante, ok. Agora vamos ver a próxima pergunta, que é com relação a patrimônio líquido, dessa outra questão, final 791. O valor do capital social, o valor do capital social é maior do que o patrimônio líquido? O que está acontecendo? Os sócios, eles aportaram R$ 150. Só que, infelizmente, a empresa teve um prejuízo acumulado, está com prejuízo acumulado de R$ 10. Então, a situação líquida da empresa diminuiu, o patrimônio líquido dela diminuiu para 140. Então, quando a questão assertiva diz que o valor do capital social é maior do que o patrimônio líquido, sim, é maior. O capital social é 150 e o patrimônio líquido é 140. Diminuiu o PL da empresa. Gabarito aqui está certo. A próxima questão é uma questão sobre análise de índices. Pergunta assim: o índice de endividamento geral apresenta valor inferior ao índice de liquidez imediata. Então, aqui nós temos o balanço, o ativo, né, que eu trouxe de lá, que a gente já tinha feito, ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante e o PL. E aí nós temos que calcular esses dois índices, o índice de endividamento geral e liquidez imediata. Vamos calcular primeiro liquidez imediata. Como o próprio nome diz, liquidez imediata. Qual o valor aqui que é caixa, que é praticamente um caixa, o que está lá no caixa da empresa, que é dinheiro em espécie, que a qualquer momento a empresa pode pegar esse recurso? É o dinheiro que está lá no banco, é essa disponibilidade que a empresa tem no momento. Então, a fórmula da liquidez imediata vai ser o quê? A disponibilidade. Se tivesse saldo aqui na conta caixa, eu também iria considerar em disponibilidade. É que nesse caso aqui só tem recurso no banco. Então, a fórmula da liquidez imediata são as disponibilidades, o que eu tenho de dinheiro, né, de recurso em espécie, pode ser no caixa ou pode ser em bancos, ou qualquer aplicação de liquidez imediata também pode ser considerada aqui, em relação ao meu passivo circulante, em relação ao que eu tenho que pagar a curto prazo. Então, a disponibilidade é de R$ 30, dividido pelo passivo circulante, que é 60, isso vai me dar um índice de 0,5. Então, para liquidar, se eu tivesse que liquidar todo o meu passivo circulante agora,
eu, em termos de recurso financeiro, eu tenho a metade, eu tenho R$30. Agora, vamos calcular o endividamento geral. O endividamento geral, como o próprio nome diz, é a soma do meu passivo circulante e do meu passivo não circulante, dividido em relação aos meus bens e direitos, dividido em relação ao meu ativo. O meu passivo circulante, ele é R$60, mais o meu passivo não circulante de 50, então eu fico com 110 no numerador. Dividido por quê? Pelo total do meu ativo. O meu ativo é 250. Então, o meu passivo total, meu endividamento total dividido pelo meu ativo está em 0,44. O meu ativo é de 250, as minhas obrigações de 110, resultando em um índice 0,44. Então, quando a questão diz o índice de endividamento geral apresenta valor inferior ao do índice de liquidez imediata, está corretíssimo. 0,44 é menor do que 0,55. A outra questão é com relação ao financiamento da empresa. O valor presente líquido do financiamento é igual a 150. Então, eu vou trazer aqui. Nós tínhamos aqui o nosso balanço, né? O financiamento está aqui, ó, no passivo não circulante. Eu tenho financiamento a longo prazo de 60, menos os encargos a incorrer de R$10. Me dá um financiamento atualizado, né? A valor presente, me dá o quê? R$50, a diferença. Aí a pergunta é, o valor presente líquido do financiamento é igual a 150? Sim, corretíssimo. Eu pego os R$60, diminuo dos 10 e chego ao valor atualizado R$50. Gabarito correto. Agora, essa questão é ainda sobre o financiamento em comparação com as disponibilidades. O saldo líquido do financiamento é menor do que o valor das disponibilidades. O saldo líquido do financiamento, como nós vimos, é R$50. É menor que o valor das disponibilidades? Não, eu tenho disponibilidade de R$30. Aqui a afirmativa está incorreta. Eu tenho o meu financiamento de R$50 é maior do que a minha disponibilidade de 30. Gabarito errado. E aqui é uma questão sobre o patrimônio líquido em relação ao ativo não circulante. O valor do patrimônio líquido é maior que o valor do ativo não circulante. Está certo ou está errado? O valor do patrimônio líquido vai ser, o patrimônio líquido está em 140, né? É maior que o valor do ativo não circulante. Sim, ativo não circulante é 130. 140 é maior do que 130. Gabarito correto. Então era isso. Um grande abraço. Até a próxima.